junho. Já quero aproveitar aqui e deixar um abraço a todos que já estão ligados aqui com a gente. Convido você a pegar a palavra de Deus. Nós vamos fundamentar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, do versículo 3 ao 9. Mateus 3 ao 9. Hoje nós vamos falar de uma parábola. Ela parece simples, mas se você ouvir de verdade, talvez você descubra que ela está falando com você. A parábola do semeador. Está escrito assim: ele dizia: eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se e por não ter raiz secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Essa parábola, ela fala muito profundo ao nosso coração. Aqui, Jesus joga essa parábola no ar para a multidão. Depois, ele vai falar só para os discípulos, a partir do versículo 18 do Evangelho de São Mateus, capítulo 13. E ele contou ali o significado dessa parábola. E o que foi que ele disse? Que a semente é a palavra. O solo é o meu coração, é o seu coração. É o coração de quem ouve. Pensa nisso. O semeador é o mesmo. A semente é a mesma. Mas o resultado muda. Por quê? Por causa do solo. Por causa minha e por causa sua. Então, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, e a gente pode abrir aqui uma comparação, até mesmo em casa, os irmãos, nós podemos ver, é o mesmo pai, é a mesma mãe, mas um tem uma personalidade, um tem um temperamento, o outro tem outro temperamento. Nós somos assim. Mas em relação a Deus, nós podemos abrir o nosso coração. E aí, o texto bíblico vai falar que a semente caiu em 3 situações. Que caiu à beira do caminho, que caiu em terreno pedregoso e que caiu entre os espinhos. E o outro é o terreno bom, que deu muitos frutos. Então, nós somos um desses tipos de terreno. E o que caiu à beira do caminho, no texto de Mateus 13, 18, está escrito: aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a primeira coisa na nossa vida, nós temos que aprender a escutar. Pegando o texto bíblico, é diferente ouvir de escutar. Porque às vezes nós ouvimos muitas coisas, até o que nós não queremos, nós ouvimos. Mas escutar vem de auscultare. Vem de aquilo que o médico faz com o aparelho de estetoscópio. Então ele consegue ouvir dentro o batimento cardíaco, a respiração. Então escutar é quando eu escuto, eu compreendo, mas eu guardo no coração.
Então, o primeiro ponto que nós seremos um terreno bom, ou a palavra vai cair, a semente vai cair à beira ou à margem da nossa vida, aquilo não vai ter resultado quando nós não escutamos. O terreno à beira do caminho também, ele pode ser, à beira do caminho pode ser a preguiça espiritual, a negligência. E o que é negligência? É quando nós fazemos alguma atividade com preguiça, com desleixo. É quando nós não colocamos todo o empenho, zelo para poder fazer aquilo. Nós estamos partindo de um aspecto espiritual, mas isso é para toda a nossa vida. Nós temos que colocar o quê? Diligência. É o contrário de negligência. Nós temos que colocar empenho, esforço, dar o nosso melhor. E aqui, em relação à palavra de Deus, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar. E não podemos ter preguiça, não podemos ter negligência. E nós podemos ver também isso acontecer na prática. Por exemplo, tem gente, ou nós podemos empolgar num retiro, num acampamento, na Santa Missa, e às vezes a gente se empolga, uau! Deus falou comigo, que bênção, que maravilha. Mas aí saiu daquele encontro, vem a semana, vem a prova, as provações, vem uma situação, tem um termo que a gente gosta de usar, vem um BO com os pais, vem algo assim, aí pronto. Aí aquilo que caiu à beira do caminho já passou, não causa mais efeito. Também nós podemos receber a palavra de Deus, mas vem a distração, vem a ansiedade, e aí a semente não cresce. Esse é o terreno pedregoso. O terreno pedregoso também podemos definir como a inconstância. Então nós começamos ali com alegria, e nos primeiros dias ali está firme, e o texto bíblico vai dizer que o que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. Então, nós venceremos pela perseverança, pela constância. Tem um outro texto bíblico que está escrito que a salvação nós conseguiremos pela nossa constância, pela perseverança. E em todas as áreas da nossa vida, tanto espiritual, profissional, nós precisamos dessa perseverança. Para se conseguir, por exemplo, um esportista, para ele conseguir uma medalha, o quanto que ele precisa perseverar em qualquer área do esporte. Para uma pessoa passar em uma prova, para fazer uma faculdade, tanto esforço. Mas às vezes na vida espiritual, o primeiro fato que acontece, aí nós já deixamos. Qualquer situação, já vem uma distração, já vem algo no nosso coração e a gente não luta. Nós não esforçamos. O outro terreno é o entre os espinhos. E o texto bíblico vai dizer assim: o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Então, o terceiro terreno
é o terreno da concupiscência. Vem ali os pensamentos, os prazeres, e nós não queremos mudar porque não queremos fazer nenhum sacrifício. Tem até uns ditados que se falam no cotidiano, às vezes no para-choque de caminhão: a vida é dura para quem é mole. E uns outros ditados parecidos, mas nós precisamos ter essa forja. Se nós não enfrentarmos as situações, nós não vamos conseguir vencer. Nós não podemos deixar que as coisas nos sufocam. Nós temos também que fazer as nossas escolhas. Se uma pessoa quer conquistar algo, toda conquista, ela é uma alegria, uma vitória, mas também precisa de renúncias. Ninguém consegue conquistar nada sem renúncias. É preciso escolher. Uma pessoa que quer, por exemplo, passar em uma faculdade, ali no vestibular, ele precisa renunciar ali o seu tempo, talvez o seu lazer, para poder ser aprovado, para ter tempo de estudar. Mas também na dimensão espiritual. Às vezes nós queremos já viver o céu aqui na terra. Nós queremos ter essa experiência com o Senhor, ser esse terreno bom, esse terreno que dá muitos frutos, mas não queremos fazer nenhuma renúncia. Não queremos viver a vida do mesmo jeito. E nós vimos aqui. Qual terreno é o meu e o seu coração? Se Deus jogasse uma semente no seu coração hoje, no meu, essa semente seria sufocada? O nosso coração seria um terreno fértil? A semente teria chance de germinar? Como que está o nosso coração? Talvez você, ouvindo essa reflexão, você pode pensar: mas o meu terreno, o terreno do meu coração é desse jeito que você falou. Mas para Deus tem jeito. Hoje Ele está semeando novamente no seu coração. Basta você e eu aceitarmos. Porque nós vimos que o semeador é o mesmo, a semente é a mesma. Agora, o que muda é o solo. E o solo nós podemos mudar através da nossa decisão. Quando eu e você permitimos que o Senhor possa mudar a nossa vida. Hoje nós vamos rezar nesse sentido, pedindo que o Senhor mude o nosso coração, pedindo que pela misericórdia de Deus Ele possa retirar todas as pedras, todos os espinhos, que Ele não semeie às margens da nossa vida, mas no centro do nosso coração. Pedir ao Senhor que tire a negligência, a preguiça espiritual, a inconstância, a concupiscência, todos os maus desejos, maus pensamentos, para que a vontade de Deus possa acontecer.